Saudações, saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que um dia virá para cumprir as suas promessas, conforme ele mesmo prometeu à sua igreja, virei outra vez. Essa promessa ecoa pelos séculos e é anelada por todos os que creem em Deus e nas profecias, e nas próprias palavras do Cristo, que são fidedignas, fiéis e verdadeiras. Embasados nestas verdades santas, nós continuamos o nosso avanço até que ele venha, cumprindo a ordem de pregar o Evangelho, o mandato cultural às nações, anunciando esta verdade a tantos quantos realmente necessitam de fato ouvi-la. Todos os homens precisam ouvir a mensagem da graça de Deus. E a mensagem da graça é uma mensagem de favor, é uma mensagem de misericórdia. Lembremos-nos de uma coisa: quando Noé apregoava que viria o dilúvio, ele estava apregoando um tempo de graça e de misericórdia. Quando a igreja anuncia a vinda de Jesus, este interregno, este período de tempo que antecede o advento, é um período de graça e de misericórdia. A graça e a misericórdia são concedidas aos homens antes que venha o juízo. No entanto, quando o juízo vier, ele virá implacavelmente sobre as nações e sobre os homens impenitentes, que fizeram agravo ao Espírito da graça, que fizeram ouvidos moucos à revelação das Escrituras Sagradas e que não quiseram dar crédito à palavra que lhes foi anunciada. Nós sempre temos falado sobre o tempo de graça, que é o tempo atual. Este longo período da dispensação da graça é o período do favor de Deus, onde Deus está conclamando, através do Evangelho, os homens a que se arrependam e escapem por suas vidas. Nós estamos acompanhando todos os acontecimentos destes tempos, destes dias, e nos causa realmente estranheza o fato de que muitos que se dizem cristãos estão deixando de apregoar as verdades bíblicas, estão deixando de cumprir a ordenança do Senhor, estão se esfriando. A apostasia está batendo a porta, estão sendo envolvidos pelos tentáculos do erro. Isso é de fato preocupante, porque a igreja do Senhor deve estar preparada para o advento. Os santos devem estar inteiramente preparados para encontrar o seu Senhor. Bem-aventurados, disse Jesus, aqueles servos, que quando o Senhor voltar, os encontre fazendo a sua obra. Eles serão bem-aventurados. Mas aqueles que tosquenejarem na fé, aqueles que, como a semelhança das virgens loucas, da passagem de Lucas, não tiverem realmente comprado azeite para suas lâmpadas, eles ficarão nesta plataforma terreal quando o Senhor voltar. E sofrerão os reveses dos períodos mais terríveis da história da igreja, que são os dias da grande tribulação. A igreja tem que estar preparada. Os santos devem estar preparados. Precisam buscar, de fato, a presença do Senhor e estar em prontidão, aguardando a hora de partir, aguardando o ressoar da trombeta nos céus, aguardando que seu Senhor, que prometeu voltar, volte. Nós não sabemos a que hora virá o Senhor.
Eis a necessidade de prontidão. Deus abençoe a nossa irmã Luziana Rosa, que Deus abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas nós precisamos estar, de fato, preparados, orando em todo o tempo, buscando, porque a apostasia está aí, já bateu a porta, já é uma realidade de nosso tempo. Nós percebemos que grandes ícones, grandes expoentes do Evangelho apostataram-se. Recentemente, certo pastor que escrevia artigos numa conceituada revista abandonou os postulados apostólicos e agora prega um relativismo verdadeiramente absurdo. Prega um ensino que pode ser caracterizado como ensino de perdição, porque ele seguiu a linha da alta crítica que diz que o relato bíblico está eivado de mitos. E, segundo as palavras deste indivíduo, que dantes era um homem conceituado no meio evangélico, o arrebatamento nunca acontecerá, porque ele é uma esperança utópica. E ele acrescenta dizendo que todas as passagens que Jesus faz os milagres são apenas metáforas, coisas lendárias e que nunca aconteceram. Vemos o grau de apostasia que esse indivíduo mergulhou. E outros que estão ensinando doutrina diversa na internet, no YouTube, e levando as pessoas a se afastarem da verdade. Recentemente eu encontrei um irmão que disse que ia me provar biblicamente que o arrebatamento já aconteceu. Eu disse para ele que ele estava equivocado no tocante a essa afirmação e que ele precisava, de fato, se voltar ao ensino apostólico e a verdadeira escatologia, porque a escatologia que ele estava abraçando é uma escatologia verdadeiramente espúria, uma escatologia que não encontra eco nos tratados escatológicos mais conceituados, como o tratado teológico do Dr. Dwight Pentecoste e outros tratados importantes que falam sobre este assunto. E no próprio ensino apostólico, no ensino de Jesus, estas insinuações dele não encontram eco nessas verdades eternas que a igreja abraça e defende ao longo dos séculos. Então é muito temerário quando o indivíduo entra por esse caminho de apostasia, quando ele deixa a verdade sólida, o alicerce teológico embasado na doutrina de Cristo dos apóstolos e sorve de ensinos que estão sendo ventilados por indivíduos que dizem ter uma nova revelação. Cuidado, cuidado, não existe revelação sobre a revelação é plenária. O que foi revelado está revelado, o texto deve ser lido realmente em sua literalidade. Paulo disse, não ultrapasseis o que está escrito. Deus abençoe nosso irmão José Dias de Alvarenga. Deus abençoe o amado irmão. Então, tudo o que está escrito, como diz o apóstolo Paulo, para o nosso ensino foi escrito. Nós não podemos acrescentar nada sobre o fundamento, porque o fundamento já está posto, e o fundamento é Jesus Cristo. E aquele que sobre o fundamento colocar um outro fundamento, este será destruído, porque não existe outro fundamento. O fundamento já está posto, a revelação já foi dada. Não existe outra revelação. Nós temos a revelação plenária
de Deus em nossas mãos. Nós temos o compêndio de 66 livros que formam o cânon das Sagradas Escrituras, e nós não precisamos de nenhum acréscimo ou de nenhuma nova revelação, porque nós já temos a revelação plenária das Escrituras em nossas mãos. Portanto, aqueles que advogam o contrário estão caminhando para um caminho movediço e perigoso. E nós temos visto muitos irmãos, muitas vezes sem um conhecimento teológico profundo, serem desencaminhados por esses indivíduos que vêm com uma linguagem melíflua, com argumentos aparentemente aprazíveis, e acabam por seduzindo o indivíduo ao engano, levando-o a se afastar dos postulados eternos da Santa Palavra de Deus. Deus abençoe a nossa irmã Simone Holanda, que também está assistindo a esta live. Deus abençoe em Cristo Jesus. Então, irmãos, o fundamento já está posto. Observe que Judas, ele usa um termo grego chamado epagonizomai, que significa que nós recebemos um conjunto de verdades sobre o qual nada pode ser acrescentado, e nós devemos lutar por esse conjunto de verdades eternas, que é o fundamento sobre o qual está solidificada a Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Obviamente, entendemos que com o avanço do tempo e com a chegada do período de apostasia vaticinado nas Escrituras Sagradas, muitos vão ficar pelo caminho, muitos vão ser engodados pelo erro, muitos vão ser afastados da verdade, muitos vão ser demovidos do caminho da salvação e vão se perder. Como foi nos dias apostólicos, muitos abraçaram o engano, muitos deixaram a Jesus, muitos preferiram seguir suas próprias conveniências e se perderam. Também neste período, muitos vão se perder. Por quê? Porque estão deixando o fundamento dos santos apóstolos e estão enveredando por ensinos de perdição, estão ouvindo certas autoridades que não têm autoridade de Deus para ensinar ou para pregar, porque não tem embasamento teológico, não estão sobre o fundamento, eles mesmos ainda têm certas dúvidas ou têm áreas que ainda não foram entregues totalmente. Porque, observe, quando o indivíduo tem dúvida acerca do caminho da salvação, ou quando ele não crê totalmente, é porque ele não se entregou ou não teve uma experiência sólida com Jesus. Ele ainda não conhece que Jesus é benigno. Ele ainda não entende que a revelação divina, ela já foi dada e é plenária, e todo aquele que deseja realmente ter acesso a ela tem a possibilidade de, pelas Escrituras, conhecê-la. E o próprio Espírito Santo tem o desejo de que o indivíduo penetre nesse conhecimento e avance num contínuo de aprendizagem até chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, a perfeita varonilidade que Paulo assevera em sua carta, que é o último grau, o último estágio da santificação, que é a glorificação, quando nós estivermos nos céus com o Senhor. Por enquanto, Paulo diz que nós somos aperfeiçoados, ou seja, nós temos recebido um amadurecimento. Não que nós nunca falhemos. Nós estamos ainda nesse tabernáculo carnal, nós estamos ainda nesta corporeidade humana. Mas, à medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos amadurecendo, nós vamos conhecendo mais de Deus, nós vamos tendo mais intimidade com o Espírito Santo, nós vamos conhecendo os pormenores da verdade divina e da graça, nós vamos penetrando nos santos postulados e nos solidificando no homem interior nestas verdades.
e em nos edificando nessas verdades, nada, nem ninguém poderá nos demover da mesma. Tem um antigo hino que vovô colocava lá a vitrolinha dele e eu gravei aquele hino. Até os dias de hoje, aquele hino me fala profundamente ao coração, que diz assim: quem pertence ao seu rebanho, nos seus passos firme está, pois não ouve a voz do estranho, nem seus passos seguirá. Quem conhece o bom pastor sabe que ele tem referencial. Jesus tem referencial. E ele não vai seguir nenhum outro indivíduo que não tenha referencial, porque muitos vieram em nome do Senhor e levaram muitos à perdição. E muitos estão hoje vindo ou em nome do Senhor, mas com doutrina diversa, deturpando a verdade sagrada, ou vindo em seus próprios nomes. Esses falsos mestres, falsos profetas, eles ainda estão presentes em nosso meio e se levantam e adentram a cristandade e propagam mentiras e engano e afastam as pessoas de Deus. Por esta razão, nós precisamos ter discernimento. Nunca foi tão necessário ter discernimento para discernirmos não apenas o espírito das trevas, o espírito demoníaco que atua e que usa os falsos mestres e falsos profetas com falso ensino, mas também o espírito humano, porque o espírito humano provoca dissensões, o espírito humano provoca facciosismos, o espírito humano, ele propaga mentiras e conduz os homens à vida de apostasia e de engano. Então, o espírito humano, ele também tem a sua parte neste grande esquema que envolve a ação do homem, iludido pelo engano, e a sedução de Satanás. Então, há realmente esses dois ingredientes envolvidos. Porque quando eu conheço a verdade, e quando eu ando na verdade, e quando eu conheço que a verdade procede de Deus, eu não vou andar em doutrina diversa, ou não vou seguir vozes estranhas, e nem tampouco vou deixar o ensino apostólico. Porque eu creio que o fundamento já está posto. O que Paulo falou, o que João falou, o que Pedro ensinou, são doutrinas basilares da fé. Eu não posso me afastar delas. Nosso irmão Marcílio, Deus abençoe nosso irmão, que Deus te conceda graça, que Deus te conceda virtude, meu amado irmão, em Cristo Jesus. Então nós temos doutrinas basilares e, embasados nessas verdades, nós seguimos nestes dias de pós-modernidade, nesses dias em que os homens mais e mais se emaranham no pecado, nesses dias de coisas verdadeiramente bizarras que estão acontecendo. Meus irmãos, nós estamos diante do cumprimento da profecia. As coisas que estão acontecendo aí são estarrecedoras. Estarrecedoras. Mal nos recuperamos de uma má notícia, surge outra terrível, mais terrível, mais terrível ainda. A Bíblia diz que os homens maus iriam de mal a pior. Observe a gradação. De mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso é a face dos tempos em que nós vivemos. A malignidade cresce, o pecado cresce, a incredulidade cresce, a dureza dos corações é tamanha. Esses dias eu estava falando numa pregação que nunca se teve tanta oferta de graça e nunca o evangelho foi tão pregado como em nosso tempo. Mas os homens estão indo para o inferno. Multidões hoje despertaram no inferno.
Muitos desceram à tumba fria e foram para o inferno. Muitas pessoas, enganando-se, seguiram um ideário de vida completamente reprovável e foram para uma eternidade de horrores. Eu que falei isso, eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. É todo aquele que tem comportamento reprovável, todo aquele que vive uma vida que não é, de modo algum, digna do Evangelho de Cristo, entrará no repouso do Senhor. É por isso que Jesus disse: entrai pela porta estreita. É estreito, o caminho é estreito. Não existe meio termo. É se ensina ou não, ou se entra pelo caminho, ou se vive em santidade, ou se busca uma vida piedosa, ou se está enganando a si mesmo, ou se está perdendo o tempo. Porque ninguém pode se esconder do escrutínio divino. Ninguém pode. Ninguém pode. Deus nos conhece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele penetra até as nossas mais profundas e internas questões. Ele conhece os recônditos obscuros de nossos corações. Ele nos conhece, ele conhece toda a divisão de juntas e medulas. Ele conhece e ele sonda e ele entende e ele realmente traz ao lume quem de fato nós somos. É por isso que quando chegarmos diante de Deus e que se abrirem os livros das obras, o livro da vida, ali no livro das obras estarão todas as nossas obras, tudo aquilo que praticamos e tudo aquilo que deixamos de praticar estará ali. E o livro da vida. E a Bíblia é clara: se alguém não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse será lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás e os seus anjos. Isso é muito sério. Isso não é lendário. Isso não é mítico, como dizem os teólogos racionalistas, os defensores da escola de Rudolf Bultmann. E nem tampouco o arrebatamento é uma verdade utópica, uma esperança utópica, como apregoam os proponentes de Bultmann. O arrebatamento é uma doutrina fiel e verdadeira. A questão da eternidade de horrores no lago de fogo é uma doutrina bíblica importante. Se o inferno não existisse, Jesus seria mentiroso, porque o próprio Jesus disse que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. A lembrança no inferno é como um bicho que devora, um bicho que nunca morre. A lembrança do eterno afastamento vai causar realmente uma sede indescritível de Deus que nunca será satisfeita. Nunca será satisfeita. É por isso que aquele rico, aquela passagem do rico e Lázaro, ele sentia sede e vendo Lázaro ao longe no seio de Abraão, desejava que Lázaro atravessasse o abismo que os separava e molhasse os seus lábios com um bocado de água, porque ele estava sentindo uma sede indescritível. É a sede do eterno afastamento do homem de Deus, uma sede que jamais será satisfeita no inferno, porquanto o homem estará longe da fonte que pode saciar toda a sede de nossa alma. Então, meditemos nisso. Nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas e isso verdadeiramente é real. Verdadeiramente está diante dos nossos olhos. Não é necessário mais que nós abramos jornais
ou que vejamos noticiários, está escancarado. Está escancarado. O amor se esfriou. A apostasia chegou. E em breve Jesus vai voltar. O anticristo vai se manifestar. Os dias da tribulação estão vindo aí. E ai daquele que passar por estes dias tenebrosos. Ai daquele que deixar de lado a sua vida de santidade, a sua vida de piedade, a sua vida com Deus, para embarcar nessa canoa furada. Meus irmãos, eu fico por aqui. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para vos falar nesta indizível noite. E que Deus continue nos iluminando e nos conduzindo em toda a verdade. Eu espero que Deus tenha edificado a sua vida através desta palavra. Eu espero que Deus tenha tocado em seu coração. Eu espero que esta palavra possa ser transmitida a outras pessoas. Que esta palavra possa produzir efeitos eternos. Porque o intuito é verdadeiramente a edificação dos santos, para que todos possam chegar a um pleno amadurecimento e possam crescer num contínuo de crescimento espiritual até chegar à estatura de varões e varoas perfeitos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos em uníssono possam dizer amém. Até a próxima. Que Deus vos abençoe em Cristo. Tenham todos uma boa noite. Amém.